Fala galera, boa tarde, professor Pablo. Vamos dar sequência aqui no direito constitucional, tá? A galera tá entrando aí, vamos entrando aí para a gente começar a nossa aula de hoje. A gente vai concluir aqui o tema de direitos políticos, ok? Então a galera entrando aí, dá uma boa tarde aí para eu ver que vocês estão entrando, tá? Então estudaram a aula passada aqui direitos políticos, então a gente iniciou na aula passada o tema de direitos políticos, tá? Do artigo 14 até o artigo 16. Hoje vamos encerrar esse tema, tá? E para a gente dar sequência a esse tema, tá? Vamos sistematizar o que será a aula de hoje. Nós vamos aqui dividir, tá? Direitos políticos em uma divisão que as provas gostam muito, tá? Existe uma divisão que os examinadores adoram fazer, que é dividir direitos políticos em direitos políticos positivos, tá? Direitos políticos positivos e direitos políticos negativos, tá? E direitos políticos negativos, tá? Então vamos lá. Existe essa divisão, tá? Quando a gente fala em direitos políticos, eu posso dividir direitos políticos em direitos políticos positivos e direitos políticos negativos. Perfeito? Tá? Do que se trata os direitos políticos positivos, tá? Do que se trata os direitos políticos positivos, tá? É a essência, é a própria essência dos direitos políticos. Quando a gente fala em direitos políticos positivos, eu estou aqui falando da própria essência. O que é que significa isso? Direitos políticos positivos é a possibilidade do cidadão participar da vida política do seu país. Isso é direitos políticos positivos, tá? É a possibilidade do cidadão participar da vida política do seu país. Aí você se pergunta, né? E como é que se concretiza os direitos políticos positivos? Como é que eles se concretizam, né? Então, direitos políticos se concretizam basicamente pelo exercício da capacidade eleitoral ativa e da capacidade eleitoral passiva. Então você vai entender que os direitos políticos positivos, tá? Que os direitos políticos positivos, tá? Eles vão representar aqui, ó, a capacidade eleitoral ativa e a capacidade eleitoral passiva, tá? Capacidade eleitoral ativa é o direito de votar e a capacidade eleitoral passiva, o direito de ser votado. Fechou? Tranquilo? Então, através do exercício desses direitos políticos aqui positivos, você vai poder votar e ser votado. Fechou? Tranquilo? Agora, tá? O que é os direitos políticos negativos? Aqui eu vou ter a restrição. Quando a gente pensa em restrição dos direitos políticos, eu estou falando dos direitos políticos negativos. Deu para entender a diferença, tá? Então, lá do lado dos direitos políticos positivos, eu vou poder ter aqui a participação do cidadão na vida política do país através do exercício da capacidade eleitoral ativa e através do exercício da capacidade eleitoral passiva. Fechou? Votando e sendo votado. Quando a gente fala em direitos políticos negativos, agora eu vou restringir, tá? Agora eu vou restringir o exercício desses direitos políticos. E essa restrição, ela se concretiza, tá? Através de dois instrumentos. A inelegibilidade e a perda e suspensão dos direitos políticos, tá? E a perda e a suspensão dos direitos políticos. Perfeito? Tranquilo? Show de bola, tá? Dentro da inelegibilidade, você vai encontrar situações que não permitem a pessoa de ser votada, ok? Quando a gente fala em inelegibilidade, tá? Quando a gente fala em inelegibilidade, a gente está falando aqui de situações em que a pessoa não pode ser votada. Fechou? Tá? Mas o inelegível, ele pode votar. O inelegível, tá? Ele pode, tá? Mas pode votar. Mas pode votar. Ok?
Então, aquela pessoa que a gente vai ver hoje, quando é que ela é inelegível, ela não pode ser votada, mas ela pode votar, tá? Mas ela pode votar. Agora, quando eu estiver diante da perda e suspensão dos direitos políticos, aqui eu vou ter uma situação em que a pessoa não pode nem votar, nem ser votada. Ficou claro, gente, essa visão? Perfeito, tranquilo. Então, dá um print aí nessa tela. Para a gente começar a abordar o tema da nossa aula de hoje, tá? Para a gente começar a abordar o tema da nossa aula de hoje. Beleza, galera? Tranquilo? Show de bola? Todo mundo printou aí? Todo mundo já printou? Show! Vamos lá. Então vamos continuar aqui. Vamos começar a falar os direitos políticos positivos. A gente já estudou, que foi lá com o alistamento eleitoral, né? O alistamento eleitoral, as condições de elegibilidade, quem é obrigado a votar, quem tem a faculdade de votar, quem é proibido de votar, tá? A partir de agora, nós vamos estudar as questões relacionadas à inelegibilidade. Inelegibilidade. Só reforçando, são situações em que a pessoa não pode ser votada e, consequentemente, e ser eleita, tá? Agora, cuidado. Mais pode votar, ok? Você está, tá? Mas em alguns casos, tá? Mas botar aqui para ficar claro. Mas em alguns casos, pode votar, tá? O que é que você tem que ter em mente? O fato de eu estar inelegível, ok? Isso obrigatoriamente não me tira o direito de votar, tá? Então, o fato de eu estar inelegível, isso obrigatoriamente e automaticamente não vai me tirar o direito de votar. Eu posso estar inelegível, não poder ser votado, mas em alguns casos eu posso votar. Perfeito? Tranquilo? Show de bola? Voltou aí? Tá tranquilo? Tá? Beleza, vamos lá. E essa situação de inelegibilidade, como é que a gente vai dividir? Essa situação de inelegibilidade, como é que a gente divide? Nós temos as situações que são definidas como inelegibilidade absoluta, tá? Inelegibilidade absoluta, tá? E as relativas. Ok? Beleza? Inelegibilidade absoluta, tá? Aqui eu tenho um rol taxativo, tá? Tá? Então, as hipóteses de inelegibilidade absoluta são apenas as que são descritas na Constituição Federal. Não há possibilidade de haver novas hipóteses, tá? Já as inelegibilidades relativas tratam-se aqui de um rol exemplificativo. Exemplificativo, tá? Vamos aqui trabalhar devagarzinho. O tema não é difícil.
A questão desse tema aqui, o que leva o candidato a se confundir, é que eu tenho diversas nomenclaturas. Então a gente tem que estar muito atento com a nomenclatura, tá? Mas o tema em si não é difícil. É só tomar cuidado para não confundir as nomenclaturas. Ok? Vamos lá. As hipóteses de elegibilidade absoluta que a Constituição Federal vai trazer, tá? Ela vai dizer, são absolutamente inelegíveis, tá? São absolutamente inelegíveis, tá? Os inalistáveis, e os analfabetos. Tá? Galera, os inalistáveis é uma questão lógica. O inalistável é aquele que não pode se alistar e não pode votar. O inalistável é aquele que não pode se alistar e não pode votar. Então, galera, isso aqui é lógica. Se eu não posso votar, logicamente eu também não posso ser votado. Então, enquanto eu estiver nessa condição de inalistável, eu sou absolutamente inelegível. Ficou claro? Então, os inalistáveis não podem votar, tá? Na verdade, não podem se alistar e votar. Então, aquela pessoa que ela é considerada inalistável, isso significa que essa pessoa, ela nem pode se alistar e nem pode votar. Quem é? Fala para mim. A gente viu isso na última aula, tá? Fala para mim quem são os inalistáveis. Quem lembra? Quem são os inalistáveis? Grita aí para mim, tá? Eu já vou colocar aqui para adiantar, mas eu quero vocês aí, ó, respondendo para mim. Quem são os inalistáveis? Quem são os inalistáveis? Fala para mim. Os inalistáveis são os conscritos e os estrangeiros. Os conscritos e os estrangeiros. Perfeito? Tranquilo? Então, o inalistável, ele nem pode votar, como ele também não pode ser votado. E quem é o inalistável? Os conscritos, tá? Os conscritos e os estrangeiros. Ficou claro, gente? Tranquilo? Show de bola? Perfeito, tá? E os analfabetos, tá? Só que o analfabeto, você vai lembrar que o analfabeto, ele pode se alistar e ele pode votar, mas não pode ser votado. Fechou, gente? Tranquilo? E muito cuidado com o analfabeto, tá? Muito cuidado com o analfabeto. Show, Ingrid? Show? Conscrito e estrangeiros, tá? Conscrito e estrangeiro. Perfeito? Tranquilo? Gente, muito cuidado com o estrangeiro, tá? Muito cuidado com o estrangeiro não, com o analfabeto. Desculpa, tá? O estrangeiro ficou aqui na minha cabeça, tá? Muito cuidado com o analfabeto, tá? O analfabeto, ele pode votar. Ele não é obrigado em votar. Ele pode votar, tá? Mas ele não pode ser votado. Aí você pode perguntar, né? Ah, professor, mas em alguns casos eu já vi que a pessoa é analfabeta. Gente, nos casos concretos, a Justiça Eleitoral vai decidir. Ela vai verificar e decidir. Não nos cabe aqui ficar perdendo tempo com casos concretos, tá? O caso concreto fica a cargo do Poder Judiciário. Fechou? Tranquilo? Tá? Eu lembro, inclusive, do caso emblemático do Tiririca. O Tiririca, quando ele lançou a candidatura dele, o Ministério Público Eleitoral, inclusive, suscitou que o Tiririca era analfabeto. A Justiça Eleitoral fez lá um teste, não sei como é que foi o resultado, nem como foi esse teste, mas, conclusão, a Justiça Eleitoral concluiu que o Tiririca não era analfabeto, então se ele não era analfabeto, ele pôde concorrer.
Fechou? Tranquilo? Beleza? Agora, eu tenho as hipóteses de inelegibilidade relativa. Eu tenho as hipóteses de inelegibilidade relativa. E quais são elas, tá? A Constituição Federal, tá? A Constituição Federal vai dizer pra gente que existe a inelegibilidade relativa funcional, é uma hipótese funcional. E existe a inelegibilidade relativa reflexa, tá? Existe ainda a inelegibilidade relativa aplicada ao militar alistável, tá? O militar alistável, ele é diferente do conscrito. Ele é diferente do conscrito. Porque o conscrito é um militar que é inalistável, tá? Porque o conscrito você já sabe que ele é inalistável. Beleza? Agora presta atenção aqui nesse detalhe, tá? Presta atenção aqui nesse detalhe. A Constituição Federal, ela já traz expressamente 3 hipóteses, tá? A inelegibilidade relativa funcional, a inelegibilidade relativa reflexa e a inelegibilidade relativa do militar alistável, tá? Essas aqui estão na Constituição Federal. Essas aqui estão na Constituição Federal. Agora, a Constituição Federal, ela permite que sejam criadas outras hipóteses. Ela permite que sejam criadas outras hipóteses, tá? Outras hipóteses de quê, professor, tá? Outras hipóteses de inelegibilidade, mas outra hipótese de inelegibilidade tem que ser através, obrigatoriamente, necessariamente, de lei complementar. Fechou, gente? Tranquilo? Para deixar nosso quadrinho bacana aqui, ó, eu já quero que você atente para esse detalhe. Eu já quero que você fique ligado para esse detalhe. Quando eu falar em inelegibilidade funcional, aqui eu estou falando do titular do Poder Executivo. Já já eu explico isso aqui melhor. Tá? Quando a gente fala em inelegibilidade funcional, é por causa do cargo. Agora, são os cargos relacionados ao Poder Executivo e quem vai ficar inelegível é o titular. Já quando eu falo da reflexa, essa aqui vai estar ligado a parentesco. Parentesco. Tá? Parentesco. Parentesco de quem? Do titular do Poder Executivo. Fechou, gente? Tranquilo? Tá? Dá teu feedback aí, tá? Tá dando para entender? Então vamos lá, ó. Aqui pra gente recapitular e eu já deixo você tirar um print, tá? Então vem comigo aqui no tema inelegibilidade, né? Como é que a gente divide a inelegibilidade em inelegibilidade absoluta e inelegibilidade relativa? Perfeito? Inelegibilidade absoluta. Quem é que se enquadra aqui nas hipóteses de inelegibilidade absoluta, tá? Os inalistáveis e os analfabetos. Fechou? Inalistáveis e os analfabetos. Perfeito? Tranquilo? Quem são os inalistáveis? Os inalistáveis são os estrangeiros e os conscritos. Beleza? Agora, quando o tema é inelegibilidade relativa, tá? Quais são as hipóteses de inelegibilidade relativa? Vamos lá. Inelegibilidade funcional, que eu vou aplicar aos titulares do Poder Executivo. Inelegibilidade reflexa, que eu vou aplicar aos parentes dos titulares do Poder Executivo. A inelegibilidade do militar alistável, tá? Do militar alistável. Lembrando que é possível
possível eu criar, é possível a criação de novas hipóteses de inelegibilidade. Mas, para eu criar novas hipóteses de inelegibilidade, tem que ser obrigatoriamente através de lei complementar. Fechou? Através de lei complementar. Tranquilo, galera? Show de bola? Printa a tela aí para a gente continuar. Printa a tela aí para a gente continuar, tá? Vai me dando feedback aí se tá tudo perfeito. Que a gente continua aqui a nossa brincadeira. Vamos lá. Muita gente tem pânico desse tema aqui, tá? Muita gente tem pânico, tá? Mas é um assunto que não é difícil, ele é cheio de detalhes, tá? E a atenção máxima tem que ser com a nomenclatura, como eu falei para vocês, tá? Essa tem que ser a atenção máxima. Então vamos lá abordar aqui cada uma dessas inelegibilidades. Vamos lá. A absoluta, você já sabe. A absoluta que você tem que ter o máximo cuidado é não confundir as nomenclaturas, tá? A absoluta, você tem que ter cuidado com as nomenclaturas, tá? Então, quem é inelegível de forma absoluta? Quem é inelegível de forma absoluta, tá? Os inalistáveis e os analfabetos. Então, você tem que lembrar disso, tá? Os inalistáveis são inelegíveis absolutamente. Quem são os inalistáveis? Estrangeiros e conscritos, tá? E o analfabeto, ele também é absolutamente inelegível. Lembrando, o analfabeto, ele pode votar, ele não poderá ser votado. Fechou? Tranquilo? Vamos tratar da primeira hipótese de inelegibilidade relativa, tá? A inelegibilidade funcional, tá? A inelegibilidade funcional, tá? A inelegibilidade funcional. Essa inelegibilidade, gente, ela é aplicada, tá? Ela é aplicada aos titulares do poder executivo, tá? Ela é aplicada aos titulares do poder executivo, tá? E ela se divide, tá? E quem são esses titulares do poder executivo? Quem são, tá? Quem são? O presidente, da República, tá? O governador e o prefeito. Tá? E o prefeito. Então, eu aplico a inelegibilidade funcional. Quem vai ficar inelegível, em alguns casos, são os titulares do poder executivo. Então, aqui, o que muita gente confunde é os poderes. Então, quando eu pensar em inelegibilidade funcional, eu estou pensando nos membros do poder executivo, que são quem, tá? O presidente da República, o governador e o prefeito, tá? Além deles, tá? Além deles, quem tiver ainda, tá? Substituído ou sucedido, tá? Sucedido. Beleza? Tranquilo? Tá? E essa inelegibilidade funcional, ela vai ser aplicada em dois campos,
O primeiro campo é o campo da reeleição. O primeiro campo é o campo da reeleição. E o segundo campo é o campo da descompatibilização. Descompatibilização. Então, quando você pensa em inelegibilidade funcional, a primeira questão é quando que a pessoa está inelegível, tá? Se ele for titular do Poder Executivo. E ele vai estar inelegível em que situação? Primeira situação, para uma segunda reeleição consecutiva, tá? Então, a inelegibilidade funcional, ela fala o seguinte, ó, é inelegível para o terceiro mandato consecutivo. Para o terceiro mandato consecutivo, tá? Só pode duas reeleições. Só pode duas reeleições, tá? Então, o presidente da República, ele só pode ser reeleito uma vez, tá? Uma vez, tá? Então, só pode aqui ter uma reeleição, tá? Na verdade, é mais fácil você escrever assim, tá? Só é possível uma reeleição, tá? Uma reeleição, porque eu só posso ter 2 mandatos consecutivos. Percebam, uma pessoa ela pode ser presidente 8 vezes? Pode, mas não pode ser de maneira consecutiva, tá? Não pode ser de maneira consecutiva, tá? O que é que a gente tem que ter cuidado aqui, ó? Cuidado! Não se aplica aos membros do Poder Legislativo. E você sabe disso, tá? O interessante desse tema é que você sabe. Só que a Constituição, ela começa a falar numa linguagem diferente, aí a gente se atrapalha. Mas você sabe disso, tá? Gente, quem são os membros do Poder Legislativo? Quem são os membros do Poder Legislativo, tá? Vamos lá. Deputado federal, deputado distrital, deputado estadual, senador e vereador, tá? Essa galera aqui, elas são membros do Poder Legislativo. Então, gente, um deputado federal pode ser 10 vezes reeleito. Um deputado distrital lá do Distrito Federal pode ser 10 vezes reeleito. Um deputado estadual, ele pode ser 10 vezes reeleito. Um senador, ele pode ser 10 vezes reeleito. Um vereador, ele pode ser 10 vezes reeleito. Pode! Porque eu não aplico a inelegibilidade em relação à reeleição aos membros do Poder Legislativo. A gente só aplica a inelegibilidade em relação à reeleição aos membros, aos titulares do Poder Executivo. Ficou claro, gente? É bem básico isso. O problema é que na hora da prova, o examinador mistura os cargos. Mistura o cargo do Poder Executivo com o cargo do Poder Legislativo, aí faz uma salada mista. Fechou? Tranquilo? Então, quem fica inelegível aqui é o titular do Poder Executivo. É o titular do Poder Executivo. Ele só pode ter uma reeleição. Ele não pode exercer 3 mandatos consecutivos. Eu aplico essa regra aos membros do Poder Legislativo? Não. Aos membros do Poder Legislativo, essa regra ela não é aplicada. Fechou? Eles podem ter quantas reeleições eles conseguirem. Fechou, gente? Tranquilo?
Dá teu ok aí, dá teu like aí para eu ver que você está entendendo, tá? Então, direitos políticos é um tema que despenca em prova, só que eu tenho que perceber que você está atento a todas essas conceituações. Fechou? Beleza? Agora, quando eu falo em elegibilidade funcional, eu tenho outro assunto, que é o assunto chamado de descompatibilização. Lembrando, tanto a reeleição quanto a descompatibilização, tanto a reeleição quanto a descompatibilização, a gente só vai aplicar isso a quem? Aos titulares do poder executivo. Fechou? Tranquilo? Agora, ó, vamos imaginar o seguinte. O presidente, ele elegeu mandato no seu primeiro mandato. Ele pode concorrer aqui à reeleição? Pode. Aí ele vai eleger um segundo mandato. Mais 4 anos. A pergunta é, o presidente ele pode concorrer ao terceiro mandato? O presidente ele pode concorrer à reeleição ao terceiro mandato? Não. Aqui ele está inelegível. Aqui ele está inelegível, tá? Agora, o presidente ele pode concorrer a outro cargo, tá? Então, estou falando aqui do presidente da República, que foi o exemplo. Que você vai aplicar o mesmo exemplo ao governador e o mesmo exemplo ao prefeito, tá? Então, o que eu estou falando aqui serve tanto para o presidente da República, como serve para os governadores, como serve para os prefeitos, tá? Então, estou no primeiro mandato. Posso concorrer ao segundo? Posso. Estou no segundo mandato. Posso concorrer ao terceiro? Não. Estou inelegível. Mas se fosse um deputado federal, podia? Podia. Se fosse um deputado distrital, um deputado estadual, um senador, um vereador, podia? Podia, tá? Agora, eu não posso concorrer ao mesmo cargo. Agora eu posso concorrer a outro cargo? Posso. Posso concorrer a outro cargo, tá? Posso concorrer a outro cargo. Fechou? Só que a Constituição vai exigir um requisito. Você tem que renunciar pelo menos 6 meses antes do pleito. Pleito é sinônimo de eleição. Então, para o presidente da República, para o governador, para o prefeito concorrer a outro cargo, tá? Precisa renunciar até 6, tem que decorar esse número, tá? Tem que decorar esse número até 6 meses antes do pleito. Lembrando que pleito é sinônimo de eleição. Então vamos lá de novo. Presidente da República, governador e prefeito pode concorrer ao mesmo cargo? A uma reeleição? Pode. Se ele está concorrendo ao mesmo cargo, ele precisa se descompatibilizar? Não. Para o mesmo cargo, ele não precisa renunciar. Perfeito? Agora, quando ele está aqui no segundo mandato, ele não pode concorrer ao mesmo cargo porque aí ele está inelegível. Ele pode concorrer a outro cargo, sim, mas aí ele tem que se descompatibilizar pelo menos 6 meses antes da eleição. Agora, olha, lembra que eu só aplico isso ao poder executivo. Somente ao poder executivo. Vem comigo, ó. Um vereador pode concorrer ao segundo mandato? Pode. Ele precisa se descompatibilizar? Não, tá?
Um vereador pode concorrer a um terceiro mandato? Pode. Ele precisa se descompatibilizar? Não. Pode concorrer a um quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo mandato? Pode, sem necessidade de se descompatibilizar. Fechou, galera? Então, essa é a primeira regra de inelegibilidade aqui, relativa, tá? É a que trata da inelegibilidade funcional. Beleza? Então, deixa eu sair aqui para vocês printarem. Galera, vai me dando feedback se vocês estão entendendo, tá? Se vocês estão entendendo. Fechou? Tranquilo? Beleza? Vamos lá. Vamos agora para a queridinha dos concursos públicos, tá? Para a queridinha dos concursos públicos. Bora lá, Regiane, bora lá. Explica novamente relativo à reeleição. Vamos lá. Primeiro ponto. Que essa vedação à reeleição, a segunda reeleição, ela só se aplica ao Poder Executivo. Isso aqui tem que ficar claro, tá? Ela só se aplica ao Poder Executivo. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos imaginar... E lembra que eu posso aplicar essa regra ao presidente da República, ou ao governador, ou ao prefeito. Então, eu tenho aqui o primeiro mandato. Que é de 4 anos. Tá? Então, vamos lá. Vamos botar, por exemplo, o Bolsonaro. Bolsonaro está no seu primeiro mandato. O presidente Bolsonaro está no seu primeiro mandato. O presidente Bolsonaro, ele pode concorrer ao segundo mandato? Ele pode concorrer à reeleição, tá? Então, ele pode concorrer ao segundo mandato, Bolsonaro? Pode. Ele pode concorrer ao segundo mandato. Aí ele ganha mais 4 anos como presidente. Tá? Tá acabando o segundo mandato do Bolsonaro. Ele pode concorrer ao terceiro mandato? Não. Aqui, por isso que chama inelegibilidade relativa, porque não é para qualquer cargo, para todos os cargos, é apenas para alguns. Então, no caso do presidente da República, ele está inelegível aqui para o cargo de presidente da República. Se eu estiver falando do governador, o governador está inelegível para o cargo de governador. Se eu estiver falando do prefeito, o prefeito está inelegível para o cargo de prefeito. Perfeito? Agora, eles podem concorrer a outros cargos? Pode, porque é uma inelegibilidade relativa, tá? Outros cargos eles podem, desde que eles se descompatibilizem em até 6 meses. Tranquilo? Fechou? Deu para entender, Gislene? Dá um ok para mim, se deu para entender, senão a gente repete novamente depois, tá? Então, enquanto isso, eu vou adiantar aqui a próxima inelegibilidade, tá? A próxima inelegibilidade. Lembrando, mais uma vez, que aqui é a grande pegadinha de prova. Eu só aplico essa inelegibilidade em relação à reeleição aos membros do Poder Executivo. Quem é senador, quem é vereador, quem é deputado, não observa essas regras. Eles podem ser reeleitos para quantos mandatos eles ganharem. Agora, o presidente da República, não. O governador, não. Tá? E o prefeito, não. Fechou? Tranquilo? Beleza? Então, vamos lá. Vamos falar agora da inelegibilidade reflexa. Da inelegibilidade reflexa. Vamos lá. Da inelegibilidade reflexa. Tá? Aqui, quem fica inelegível, tá? Quem fica inelegível, tá? É o cônjuge, tá? E
parente até o segundo grau, tá? Até o segundo grau, tá? Agora, cônjuge ou parente de quem? Dos titulares do Poder Executivo. Mais uma vez aqui o Poder Executivo. Dos titulares do Poder Executivo, tá? Dos titulares do Poder Executivo. Aí, ó, me lembra, tá? Me lembra, tá? Quem são os titulares? Quem são os titulares do Poder Executivo? Deu para entender, né, Reginene? Agora, qualquer coisa fala que a gente repete, tá? Esse tema realmente é um tema meio chatinho em razão das nomenclaturas, tá? Mas a nossa missão aqui é deixar isso aqui de forma mais objetiva possível, tá? Vamos lá. Só me lembra, quem são os titulares do Poder Executivo, tá? Quem são? São o presidente, da República, tá? Presidente da República, o governador e o prefeito, tá? E o prefeito. Então, bora lá com calma. Na inelegibilidade reflexa, tá? Quem vai ficar inelegível não é o titular do Poder Executivo. Quem vai ficar inelegível é o cônjuge e o parente até o segundo grau. Perfeito? Agora lembra, eu estou falando aqui de um tema de inelegibilidade relativa. Onde que essa galera fica inelegível, tá? Onde que essa galera fica inelegível, tá? Essa galera fica inelegível no território de jurisdição do titular. O que é que significa isso? No território de jurisdição do titular? Significa onde o titular exerce seu cargo. Onde o titular exerce seu cargo. Então vamos pensar aqui, ó, vamos pensar. O prefeito, ele exerce o cargo aonde? Tá? Onde é que o prefeito vai exercer o poder executivo? Onde é que o prefeito vai exercer o poder executivo? No município. O prefeito, ele é prefeito do município A. Tá? Então os parentes e o cônjuge do prefeito, eles estão inelegíveis no município onde ele é prefeito. Ficou claro? Em outro município eu posso concorrer? Posso. Beleza? Onde é o território de jurisdição do governador? É o Estado. Ou o Distrito Federal, se eu estiver falando de um governador do Distrito Federal. Então, o titular, tá? O parente, o cônjuge de um governador, ele está inelegível naquele estado. Naquele estado ali, ele não pode concorrer a nenhum cargo daquele estado. Perfeito? Ele pode concorrer em estado vizinho? Pode. Fechou? Tranquilo? Agora vem a pior das situações, né? Pior empate, né? Porque se eu fosse filho do presidente, era bom, não? Vamos lá. O parente, o cônjuge do presidente, ele está inelegível aonde? No Brasil. Em todo o país. Tá? Em todo o país. Beleza? Tranquilo? Lembrando que titular é diferente de candidato. Tá? Titular é diferente de candidato. Pessoal, estou indo bem devagarzinho aqui na reflexa, porque é aquela que demanda mais cuidado, é aquela que os alunos mais se complicam e por isso mesmo é aquela que é mais cobrada nas bancas de concurso, tá? É a reflexa, tá? Então vamos lá devagarzinho. Na reflexa,
Na reflexa, quem é que fica inelegível? Na reflexa, quem é que fica inelegível? É o titular do Poder Executivo ou é o parentesco? É o parentesco, tá? Na reflexa, ficarão inelegíveis o cônjuge e o parente até o segundo grau no território de jurisdição do titular. Onde é o território de jurisdição do prefeito? No respectivo município. Onde é o território de jurisdição? Onde é o território de jurisdição do governador? No respectivo estado do Distrito Federal. Onde é, tá? O território de jurisdição do presidente da República em todo o território nacional, tá? Em todo o território nacional. Perfeito? Tranquilo? Vamos lá. Agora, vamos lá. Vamos pensar aqui no prefeito. O prefeito, ele deixa o seu cônjuge e o seu parente até o segundo grau inelegível para quais cargos, tá? Para o cargo de prefeito, vice e vereador. Então, o cônjuge e o parente até o segundo grau não pode no mesmo município concorrer a prefeito, nem a vice-prefeito, nem a vereador. Fechou? Quando eu estou falando aqui do governador, ele deixa o cônjuge e os parentes até o segundo grau inelegível para quais cargos, tá? Para o cargo de governador, logicamente, governador e o vice. Senador, você não pode ser senador por esse estado, você não pode ser deputado federal, ou no caso distrital, não pode concorrer ao cargo de prefeito, nem o de vice, e não pode concorrer ao cargo de vereador. Beleza, galera? Tranquilo? Show de bola, tá? E o presidente da República deixa o cara inelegível para todos os cargos. Todos os cargos. Perfeito? Não pode concorrer a nenhum cargo no Brasil. Não pode concorrer a nenhum cargo no Brasil. Beleza, galera? Tranquilo? Show de bola? Tá? Agora aqui, tem uma dúvida aqui da Rayane. No caso dos filhos do presidente, eles não são inelegíveis porque já eram titulares de mandatos. Perfeito, Rayane. É justamente a ressalva que eu já ia falar, tá? É a exceção. Já eu falo dela, tá? Mas a regra é que eles seriam inelegíveis. Então, por exemplo, vamos lá pegar o exemplo da colega aqui. Então, o presidente tem um filho do Bolsonaro, tá? Um filho do presidente, tem um filho do presidente. Ele tem um filho que é deputado federal, não tem? Ele não tem um filho que é deputado federal, o presidente da República, tá? Ele tem um filho que é vereador, se eu não me engano, né? Ele tem um filho que é deputado federal e ele tem um filho que é senador, perfeito? Vamos lá, tranquilo? Aí vamos lá. O Bolsonaro hoje, ele é presidente? Sim. Então hoje ele é titular? Sim. Então hoje ele deixa a pessoa inelegível? Sim. Tá? Então, por exemplo, se a esposa dele quiser concorrer à prefeitura de Rorainópolis, se a esposa do Bolsonaro quiser concorrer à prefeitura de Rorainópolis, ela pode concorrer? Não pode, porque ela está inelegível. Fechou? Tranquilo? Agora, ele tem um filho que não exerce nenhum cargo, né? Que é aquele que parece que pegou todo mundo do condomínio, né? Vamos supor que esse rapaz queira se candidatar. Ele vai poder se candidatar? Não. Aquele filho dele está inelegível. Fechou? Tranquilo? Quando é que eu não aplico essa inelegibilidade reflexa? Vamos botar aqui, ó.
exceção. Salvo se já for titular. E esse se já for se refere a quem? Ao cônjuge e aos parentes até o segundo grau, tá? Salvo se já for titular e concorrer à reeleição. Então vamos lá. O filho do presidente que atualmente é deputado federal, na próxima eleição para deputado federal, que vai coincidir com a eleição para presidente, ele pode concorrer à reeleição para deputado federal? Pode, porque a reeleição para o mesmo cargo. Agora, ele pode concorrer a senador? O filho que é deputado federal? Não. Ele pode concorrer a prefeito? Não. Ele pode concorrer a governador? Não. Ele está inelegível para todos os outros cargos. Ele só não está inelegível para aquele cargo que ele já é titular e ele vai concorrer à reeleição. Perfeito, gente? Ficou claro aqui a inelegibilidade reflexa, tá? Deixa eu ver a dúvida aqui da Ingrid. Professor, mas é inelegível durante o mandato ou tem algum prazo depois do mandato? Ingrid, olha o bizu aqui, ó. O que é que deixa inelegível? É você ser titular. Tá? É você ser titular. Essa é a regra, tá? Essa é a regra, tá? É você ser titular. Então, enquanto eu estiver exercendo o poder executivo, eu estou deixando a galera inelegível, tá? Acabou o mandato, zera a inelegibilidade. Ficou claro? Acabou o mandato, zera a inelegibilidade. Perfeito? Então, Rayane e Ingrid, deu para suprir a dúvida das duas aí? A Rayane no sentido aos filhos do presidente. Ela foi perfeita aqui, tá? Ela já trouxe a exceção. No caso de reeleição, eu não estou inelegível. Perfeito, Rayane? Ingrid, deu para entender? Terminou o mandato, zera a inelegibilidade. Porque quem deixa inelegível, via de regra, é você ser titular de mandato eletivo. Perfeito, Ingrid? Mas aí você vai puxar aqui, você vai deixar agora comigo o tema um pouquinho mais hardcore, aquela cereja do bolo. Vem comigo, preste atenção à cereja do bolo. Isso acontece muito em prefeituras, tá? Mas eu vou aplicar para qualquer um. Vamos imaginar que um prefeito, gente, eu estou botando aqui como prefeito, mas eu aplico para qualquer um, tá? Vamos imaginar um prefeito de uma cidade, cumpriu o primeiro mandato. O prefeito pode concorrer ao segundo mandato? Pode. Agora o prefeito ele pode concorrer ao terceiro mandato? Não. Tá? Não. Aí o que é que ele faz? Ele chega para a esposa e fala o seguinte, ó. Ele chega para a esposa e fala o seguinte, tá? Mo, vamos separar? A gente separa aqui, tá? A gente separa aqui. Aí já que a gente separou, você não é mais nada minha para você concorrer aqui nessa eleição. Gente, isso não pode, tá? Isso não pode, tá? Então, o Supremo Tribunal Federal, ele tem uma súmula, tá? Eu não vou recordar agora qual é a súmula vinculante. Se eu não estiver enganado, é a 17, mas eu realmente não tenho certeza, tá? Eu posso depois trazer isso para vocês, mas não é importante decorar a súmula, o importante é você entender o teor, tá? Mas o Supremo, ele tem uma súmula que ele vai dizer o seguinte para a gente, que o final do casamento, tá? Eu estou resumindo a súmula, ela é um pouquinho mais bonitinha, tá? Ela fala em final da dissolução da entidade conjugal, tá? Em miúdos, o fim do casamento, o fim da relação conjugal não afasta a inelegibilidade reflexa, tá? Então, se você pôr fim ao casamento pensando que vai afastar a inelegibilidade reflexa, não afasta. Mesmo que haja a separação, mesmo que haja o divórcio, mesmo que haja a dissolução da união estável,
isso não vai afastar a inelegibilidade reflexa, tá? Aquelas pessoas não poderão concorrer. Perfeito? Agora, se você ficar viúva, aí você pode concorrer, tá? Aí se você ficar viúva, você pode concorrer, tá? Professor, sogro e genro são parentes de segundo grau. Olha só. Sogra, tá? É parente de primeiro grau. Sabia disso? Sogra é parente de primeiro grau, tá? Detalhe, tá? Tua sogra, ela é mais parente que tua prima. Ou teu primo, sabia disso? Porque primo é parente de terceiro grau, tá? Tem gente que fala assim, fulano é meu primo de primeiro grau. Não existe primo de primeiro grau. Primo é um parente de terceiro grau, tá? E sogra é um parente de segundo grau. Show? Então sogra não pode, genro também não, tá? São parentes de primeiro grau. Larissa, vamos ver a Larissa. Um exemplo, o deputado estadual Ed Lopes, que é prefeita, a sua mulher, esposa, passou aqui direto, vamos lá. Um exemplo é o deputado estadual Ed Lopes. A sua esposa é prefeita de Mucajaí. Nem sabia que a esposa dele era prefeita de Mucajaí, tá? Então bora ver, ó. Mucajaí, tá? A prefeita de lá, tá? É esposa do Ed Lopes. Vamos lá. Então, Ed Lopes pode concorrer ao cargo de deputado? Pode, porque deputado é relacionado ao Estado. Agora, Ed Lopes, ele pode concorrer ao cargo de prefeito de Mucajaí? Não pode. Ed Lopes pode concorrer ao cargo de vereador de Mucajaí? Não pode. Ed Lopes pode concorrer ao cargo de vereador de Rorainópolis? Pode. Ed Lopes pode concorrer ao cargo de prefeito de Rorainópolis? Pode. Ed Lopes, hoje, ele está inelegível apenas em Mucajaí. Perfeito? Apenas em Mucajaí. Tranquilo? Show? Tá? Professor, não entendi. Não precisa pedir desculpa não, Ingrid. A gente está aqui para tirar as dúvidas, tá? Não quero ninguém com dúvida, tá? Não entendi esse exemplo do prefeito. Qual exemplo, Ingrid? Foi o da separação? Só confirma para mim, que eu dei vários exemplos aqui, tá? Só confirma para mim, tá? Cunhado também é parente, tá? Cunhado é parente de segundo grau, então também não pode, tá? Não pode também, tá? Ele fica inelegível, perfeito? Tranquilo? Show de bola, tá? Beleza? Então, gente, vou dar um tempo aqui para vocês printarem a inelegibilidade reflexa, para a gente partir para a inelegibilidade dos militares. Vamos lá, gente. Tá, da separação. É o seguinte, ó. Vamos lá de novo. Vamos supor que o Denário é governador, né? Denário é governador do estado. Show de bola, tá? Veja. A partir do momento que o Denário virou governador, a esposa dele, tá? E os parentes dele até o segundo grau, tá? Eles estão todos inelegíveis dentro do estado de Roraima. Perfeito? Tá? Então, até o final do mandato do Denário, se ele exercer até o último dia, enquanto ele for governador, tá? Ele deixa a sua esposa e deixa todos os seus parentes até o segundo grau, filho, neto, pai, avô, sogro, sogra, genro, cunhado, tá? Ele deixa todos os seus parentes até o segundo grau inelegíveis. O que é que significa? Ninguém da família do Denário até o segundo grau poderá concorrer a algum cargo no estado de Roraima. Eles podem concorrer no Amazonas? Pode, porque a inelegibilidade é relativa. Ela só vai abarcar o estado de Roraima. Perfeito? Tranquilo? Tá? O Denário, ele pode concorrer à reeleição? Pode, perfeitamente. Tá? Aí ele está exercendo o seu segundo mandato.
Lá, finalizando o segundo mandato, ele pode pensar em concorrer a uma segunda reeleição consecutiva. Ele pode concorrer ao terceiro cargo consecutivo ordinário? Não pode. Para o terceiro cargo, ele está inelegível. Só que ele não quer largar o poder. Ele não quer largar o poder, né? Então, o que é que ele faz? Ele separa da esposa e lança a esposa como candidata. Então muita gente começou a fraudar as eleições fazendo isso, tá? Então muita gente começou, isso acontecia muito em municípios, tá? E a Justiça Eleitoral começou a pegar essas situações. Então muita gente simulava uma separação, separava na vida jurídica, mas não separava na vida real, né? Então simplesmente simulava uma separação, um divórcio, para que o outro cônjuge concorresse à eleição, para perpetuar-se no poder a família. Entendeu? Então o que é que o TSE bateu o martelo, o Supremo Tribunal bateu o martelo? Não me interessa. Foi separação durante o mandato, o cônjuge, o ex-cônjuge, continuará inelegível, tá? Então, no exemplo do Denário, ó, eu tenho aqui esse primeiro mandato dele, tá? Esse primeiro mandato dele, ele vai exercer o Denário. Ele exerce o segundo. Aqui ele está inelegível. Se ele separar da esposa dele aqui, a esposa dele está inelegível aqui. Aqui ela não vai poder concorrer. Ela só vai poder concorrer aqui. Ficou claro? Deu para entender, Ingrid? Eu vou aqui apagando, tá? Se você não entendeu, você fala para mim novamente, ok? Pode falar que a gente repete quantas vezes for necessária, tá? Aqui é uma cereja do bolo, isso aqui não está expressamente escrito na Constituição. Isso aqui é uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, que fala que a separação, o divórcio, a dissolução conjugal não afasta a inelegibilidade reflexa, tá? Não afasta a inelegibilidade reflexa. Show de bola, vamos continuar. Essa é a mais difícil, tá, gente? Essa é a mais difícil, tá? Não é que é difícil, é que ela é complicadazinha, porque a gente começa a enrolar os cargos. Se você deixar isso aqui claro, que você só vai aplicar aos membros do Executivo, você não erra mais nunca. Professor, então, se o chefe do Executivo renunciar ao mandato antes das eleições, não há vedação para o cônjuge concorrer ao cargo anteriormente ocupado por ele. Mesmo estando no mandato, sim, não há, tá? Não há. Não há essa impossibilidade, ok? A questão é renunciar. Porque assim, quando você não está mais na titularidade da máquina administrativa, você perde o poder, né? Você perde o poder. Então você vai ter que fazer essa renúncia, você vai abdicar daquilo, né? Para poder lançar essa pessoa, tá? Para poder lançar sua esposa, seu filho, etc. Tá? Então show de bola, tá? Oliveira aí, tá? Oliveira, tá? Se eu renunciar, não tem problema nenhum. Mas volto ao ponto, a questão é renunciar. Diz que poder vicia, né? Não sei se é verdade, mas a gente vê muita coisa por aí, tá? Diz que poder vicia, depois que você está lá, você que não quer largar. Tanto que a reeleição para o Executivo não existia. A reeleição para o Executivo não existia. Isso foi obra do Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso gostou tanto de ser presidente da República que ele apresentou uma proposta de alterar a Constituição para criar a reeleição. Fechou? Tranquilo? Como também eu estou ensinando para vocês as regras atuais. Nada impede também que essas regras sejam mudadas. Mas para a sua prova, que é daqui a 37 dias, as regras são essas. 37 dias para você assinar o começo do caminho para você exercer seu cargo de policial penal, tá? Quero ver um amém aí do outro lado. Inelegibilidade do militar. Inelegibilidade do militar, tá? Veja, eu tenho um militar alistável. Tem militar que pode se alistar, tá? Tem militar que pode se alistar, que é diferente do conscrito. O conscrito é um militar inalistável. Perfeito? Tranquilo?
Então, o militar, ele pode se alistar e ele pode concorrer, só que ele vai ter que observar algumas regras, tá? Para o militar alistável, a gente vai ter que observar o seguinte: se esse militar ele tiver menos de 10 anos de serviço militar, tá? Se ele tiver menos de 10 anos de serviço militar, ele tem que se afastar imediatamente. Tá? Se afastar de quê? Do serviço militar, tá? Ou seja, tem que pedir as contas, tá? Então, se o militar, ele pretende se candidatar, tá? O militar estável, se ele pretende se candidatar, se ele tiver menos de 10 anos de serviço militar, ele tem que se afastar imediatamente. Ok? Professor, e se ele não ganhar a eleição? Vai ter que estudar para concurso novamente. Fechou? Tranquilo? Agora, o militar que ele contar com mais de 10 anos de serviço militar, com mais de 10 anos de serviço militar, aí o que é que acontece aqui com ele? Ó? Com ele é um pouquinho diferente. Primeiro ele fica agregado ao superior. Tá? Então ele resolveu lançar sua candidatura. Aquele militar que tem mais de 10 anos de serviço militar, ele lança a sua candidatura, tá? Aí, ó, lançou a candidatura, aí ele não se afasta definitivamente, imediatamente, ele fica agregado. Esse termo agregado é um termo militar, tá? Que significa tipo uma suspensão temporária das atividades. Ele fica afastado, tá? Agregado a seu superior. É um termo técnico militar, tá? Agora, se esse militar não ganhar a eleição, ele volta. Se esse militar que tem mais de 10 anos, ele não ganhar a eleição, ele volta, tá? Agora, se ele for eleito, tá? Se ele for eleito, ele vai passar para inatividade. Aí, qual é o momento que ele passa para a inatividade? É no momento da diplomação. Aí, aqui as provas despencam em pegadinha, tá? É no momento da diplomação que ele passa para a inatividade, tá? Gente, o que é diplomação? É uma formalidade para anunciar os vencedores, os eleitos em uma eleição, tá? Então, quando uma pessoa é eleita, como isso é declarado? A Justiça Eleitoral vai lá e só dá um abraço na pessoa, parabeniza, parabéns, você foi eleito. Não, há uma solenidade, há uma entrega de um diploma. Nesse diploma, a Justiça Eleitoral está declarando, fulano, cicrano, você foi eleito para tal cargo, tá? Então, nessa solenidade que ela é marcada após as eleições, então a Justiça Eleitoral vai lá, processa todos os votos, encerra a eleição. Antes da posse é marcada uma data para se fazer a diplomação. E é nessa diplomação que eu passo para a inatividade. Fechou? Tranquilo? Então as provas gostam muito de fazer essa brincadeira aqui, tanto trocando a questão dos anos, como trocando também aqui o momento onde eu passo para a inatividade, quando eu tenho mais de 10 anos. Fechou, galera? Tranquilo? Para encerrar essa primeira parte, lembra que outras hipóteses de inelegibilidade
Por isso que a gente se enrola. Inelegibilidade. Outras hipóteses de inelegibilidade devem ser criadas através de uma lei complementar. Através de uma lei complementar. Tá? Então tem que ser uma lei complementar. Perfeito? Tranquilo? Show de bola? Então printa a tela aí para a gente continuar o nosso tema. Então lembra que eu estou dentro de direitos políticos negativos, tá? Que são aquelas restrições ao exercício do direito político, tá? Lembra que dentro de inelegibilidade eu estou restringindo o direito de ser eleito, tá? Eu posso votar. Se eu sou inelegível, eu posso votar, tá? Agora eu não poderei ser votado. A gente vai falar agora da segunda hipótese de direitos políticos negativos, que são as hipóteses de perda e suspensão. Perda e suspensão. Vamos lá. Pessoal, em relação à inelegibilidade, alguma dúvida? Se tiver dúvida, passa aí pra gente, tá? Enquanto eu apago, a gente vai depois tirando qualquer for a dúvida que vocês passarem aí, ok? Vamos lá. Perda e suspensão de direitos políticos, tá? Perda e suspensão de direitos políticos, tá? Vamos lá. Lembra que aqui, tá? Lembra que aqui, a pessoa que ela ou perdeu os direitos políticos ou ela teve seus direitos políticos suspensos, lembra que aqui a pessoa nem pode votar, nem ser votado. Tá? Nem ser votado. Beleza? Tá? E uma pegadinha clássica nas provas. No Brasil não há cassação de direitos políticos, tá? Professor, o senhor deve estar enganado. Eu vi na internet o repórter dizendo: fulano teve seus direitos políticos cassados. Gente, o que a gente mais vê na internet é porcaria, tá? Cuidado com o que você olha. Tem muita coisa boa sim, tá? Mas tem muita coisa errada. Não há cassação de direitos políticos no Brasil, jamais, na nossa Constituição atual, tá? Também toma cuidado com a seguinte situação: o que eu posso ter é cassação de mandato político. O que eu posso ter é cassar um mandato de um político. Então, a cassação de um mandato, isso é possível. Mas quando eu casso o mandato daquele cara, eu não cassei os direitos políticos dele, não. Ele ainda continuará com seus direitos políticos. Fechou? Tranquilo? Então, não há cassação de direitos políticos, que é diferente de cassação de mandato. Tá? De mandato. Vamos lá. Quais são as hipóteses de cassação de direitos políticos? Bem tranquilo isso aqui, ó. Primeira hipótese é quando há o cancelamento da naturalização. Quando há o cancelamento da naturalização, tá? Por sentença transitada em julgado, aí você tem aqui, ó,
restrição dos direitos políticos. Segunda possibilidade, tá? Incapacidade civil, tá? Absoluta. Então, uma pessoa que tem capacidade civil absoluta, ela também tem prejuízo nos seus direitos políticos. Terceira possibilidade, condenação criminal, tá? Transitada em julgado, logicamente. Enquanto durar os seus efeitos, tá? Então, uma condenação criminal, tá? Uma condenação criminal, tá? Uma condenação criminal. Professor, se não é eleito, é exonerado ou demitido, tá? Exonerado ou demitido. Quem Silva, o militar é? É o militar? Você está falando? Só responde para mim se é o militar, tá? Se não é eleito, é exonerado ou demitido. É o militar que você está falando? Só confirma para mim, tá? E se for o militar, você confirma para mim se ele tem mais de 10 anos ou menos de 10 anos, ok? Aí eu já volto aí contigo. Gente, muito cuidado com a condenação criminal, tá? Muito cuidado com a condenação criminal. Condenação criminal necessariamente não significa que a pessoa está presa. E o outro raciocínio também é certo. Uma pessoa presa não significa necessariamente que ela está condenada. Fechou? O que vai restringir, tá? O que vai restringir os direitos políticos é uma condenação. Pode até ser uma condenação por multa. Se você foi condenado criminalmente, você vai ter prejuízo nos direitos políticos, tá? Então, por exemplo, tem preso que vota. Tem preso, inclusive, que é votado. Teve um preso aí de um município aí, um prefeito. O cara foi eleito a prefeito do município. Que município é esse, né? Os cidadãos do município foram lá e elegeram o prefeito preso. Ele saiu da cadeia para tomar posse, né? Então, gente, o que vai dar prejuízo nos direitos políticos é uma condenação criminal. E às vezes você está condenado e você nem está preso, tá? Então, o que vai dar isso aí é a condenação criminal. Então, se liga nesse detalhe, tá? O militar menos de 10 anos de serviço. Então, como é que acontece, Silva, com o militar menos de 10 anos de serviço? O militar que ele tem 6, 7, 8, menos de 10 anos de serviço, quando ele vai fazer o registro da sua candidatura, ele já deve ter pedido exoneração. Ele pede a exoneração do cargo dele, tá? Então ele se afasta definitivamente, ele se afasta imediatamente do cargo militar dele, para ele poder, isso é um requisito, para ele poder se candidatar. Então, quando ele lança a sua candidatura, necessariamente ele já se afastou, tá? É aquela questão que eu sempre brinco, tá? Se ele foi eleito, show de bola. Se ele não foi eleito, volta para estudar para concurso. Tá? Então, o militar, quando ele tem menos de 10 anos, se ele deseja se candidatar, tá? Se ele deseja se candidatar, ele já tem que pedir exoneração, se afastar imediatamente e definitivamente. Perfeito? Tranquilo? Dá o teu ok aí, teu feedback se ficou claro, tá? Galera, condenação criminal, perfeito? Condenação criminal, perfeito? Vamos lá. Vem comigo. Quarta hipótese, quando a pessoa deixa de cumprir, duas coisas. Primeira coisa, uma obrigação legal, tá? Imposta a todos, mas ela também deixa de cumprir a prestação alternativa. Aí nessa hipótese aqui, ó, quando a pessoa ela deixa de cumprir
tanto a obrigação legal, aquilo que está previsto na lei, que todo mundo tem que fazer, e ela também deixa de cumprir a prestação alternativa, ela tem prejuízo nos seus direitos políticos, tá? E a quinta hipótese é nos casos de condenação por improbidade administrativa. Então, quem foi condenado por improbidade administrativa está com prejuízo nos seus direitos políticos. Perfeito? Tranquilo? Show de bola? Valeu, Silvia. Show de bola. Vamos lá. Problema que eu tenho na Constituição. A Constituição cita a perda e cita a suspensão, mas não fala o que é cada coisa. Então aqui eu vou colocar o que é para você memorizar, tá? Você vai levar para a prova o que eu vou colocar. No caso de cancelamento, aqui a gente está diante de uma hipótese de perda. No caso de incapacidade, nós estamos diante de uma situação de suspensão. No caso de condenação criminal é tranquilo. Suspensão. No caso de deixar de cumprir, é perda. Tá? E no caso de improbidade, é suspensão. Para você lembrar, tá? Para você lembrar as hipóteses, tá? Você lembra, tá? Para ficar minha dica melhor, tá? Vou botar aqui recusa, tá? Você vai lembrar desse mnemônico aqui, ó. Se-cri. Olha o se-cri aqui pra gente, ó. Vem comigo, ó. Não é cri-cri não, tá? É se-cri. Olha aqui, ó. Cancelamento da naturalização, incapacidade civil absoluta, condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos, recusa de cumprir a obrigação legal imposta a todos e recusa de cumprir prestação alternativa e improbidade administrativa. Momento do print. Tira o print aí para a gente ir para os últimos dois assuntos da aula, tá? Para a gente ir para os dois últimos temas da aula. Vamos lá? Todo mundo printou? Tranquilo? Beleza? Show de bola? Deu para printar com foco, sem foco? E aí? Deu para printar, gente? Vamos lá. Com isso eu encerro, tá? Os direitos políticos negativos. Aí eu vou falar de dois temas para a gente encerrar o tema direitos políticos. Vamos lá. A Constituição Federal, ela traz a possibilidade de uma ação de impugnação, tá? De mandato eletivo, carinhosamente chamada de AINE, tá? De AINE, ok? São os últimos parágrafos lá do artigo 14, tá? São os últimos parágrafos do artigo 14. Os dois últimos vai trazer essa ação de impugnação de mandato eletivo. O que é isso, tá? O que é isso? É a possibilidade, tá? É a possibilidade de você dizer que não concorda com uma pessoa que foi eleita. Você pode entrar com um processo judicial, tá? Professor, essa regra dos militares se aplica também aos membros do Poder Judiciário? Precisam pedir exoneração para concorrer a cargos políticos, tá? Beleza, Wilson, show de bola. Veja só, vamos ajustar aqui sua questão, tá? Nós vamos ver isso lá no Poder Judiciário, mas já adiantando para vocês. Quem é membro, tá? Membro do Poder Judiciário não tem escolha.
Porque os membros do Poder Judiciário, os juízes, os desembargadores, tá? Eles são proibidos de exercer atividade política. Quem é juiz não pode se envolver com atividade política. Se o juiz quiser se envolver com atividade política, ele tem que pedir exoneração do cargo, tá? Nós temos o caso do governador do Rio de Janeiro, tá? Ele era juiz federal. Quando ele resolveu se candidatar a governador, ele teve que pedir exoneração. Temos o caso do Sérgio Moro. O Sérgio Moro, quando resolveu virar ministro, ele teve que pedir exoneração, tá? O servidor público, não. O servidor público, ele se afasta para concorrer, tá? Aí, se ele não ganhar, ele volta. Se ele ganhar, a gente vai ver quais são as regras que eu aplico para ele, se ele pode acumular ou não, tá? Mas foi juiz, membro do Poder Judiciário tem que se afastar definitivamente. Tanto que agora o Sérgio Moro não é mais juiz, nem mais ministro ele agora está dando aula numa universidade. Fechou? Tranquilo? Vamos lá. Ação de impugnação de mandato eletivo. Tá? Então eu posso impugnar um mandato eletivo. Então você precisa saber de algumas características aqui, ó. Primeiro, onde tu entra com essa AINE? Tu entra com ela na Justiça Eleitoral. Lembra da aula de processo penal que a gente estudou competência? Que eu tenho a justiça comum e a justiça especializada. Então a justiça especializada eleitoral é a que vai receber esse processo aqui, essa ação de impugnação de mandato eletivo, tá? Gente, qual é o prazo? Eu tenho 15 dias para entrar com essa ação. 15 dias. E eu começo a contar esse prazo no ato da diplomação. Fechou? Tranquilo? Eu tenho que instruir esse processo com provas. Provas que ocorreu o quê? Abuso de poder econômico. Abuso de poder econômico. Ou fraude. Ou corrupção. E a pegadinha, esse processo obrigatoriamente corre em segredo de justiça, tá? Em segredo de justiça. A gente tem que a regra é a publicidade, mas no caso da a AINE corre em sigilo. Fechou? Tranquilo? E eu vou fechar a aula, tá? Printa essa tela para eu poder fechar a aula com o último tópico. Vou fechar a aula com um tópico que despenca nas provas. Tá? Despenca nas provas. Vamos lá ver qual é o tópico. Eu quis printar, porque se vocês printassem, vocês vão poder trabalhar ele bem bacana, tá? Uma lei, tá? Uma lei que altera as eleições, tá? Uma lei que altera as eleições. Então, primeira observação, eu não estou falando de qualquer lei. Eu estou falando de uma lei, tá? Que altera as eleições, tá? Professor, qualquer pessoa pode ingressar com a AINE, tá? Se tiver legitimidade, pode, tá? E você vai entrar nas regras de legitimidade que o direito constitucional não vai abarcar, tá? Então, lá no direito eleitoral a gente vê quem é que tem legitimidade, tá? Então, em tese, sim, desde que você comprove legitimidade para o processo e você esteja representado com advogado, tá? Aí são regras processuais. Então, se você
percebeu que ocorreu uma fraude na eleição, provavelmente você pode sim impugnar o mandato eletivo, inclusive porque nós estamos numa democracia. Então a AIME, inclusive, é um instrumento de exercício de democracia. Perfeito? Tranquilo? Show de bola? Então vamos lá. Então primeiro eu estou falando de uma lei, mas não é qualquer lei. É uma lei que altera as eleições. Outra coisa, eu estou falando que é lei. E quando eu coloco apenas lei, isso aqui é diferente de lei complementar. Eu tenho lei e tenho lei complementar. Lá nas inelegibilidades, eu obrigatoriamente eu tenho lei complementar, tá? Então aqui eu estou falando simplesmente de lei, pode ser qualquer tipo de lei, tá? Qualquer tipo de lei. Beleza? Tranquilo? Então se a prova colocar apenas as leis complementares, está errado. Então é qualquer lei, tá? Seja lei ordinária, seja lei complementar. Fechou? Então, a lei que altera as eleições, tá? Ela entra em vigor quando? Quando que ela entra em vigor? Fala para mim. Uma nova lei que está alterando as eleições. Qual é o momento que essa lei entra em vigor? Fala para mim. Qual é o momento que essa lei entra em vigor? Qual é o momento? Fala para mim. Qual é o momento que essa lei entra em vigor? Ela entra em vigor na data da sua publicação. Na data da sua publicação. Fechou? Então, em vigor, em vigência, ela tem validade desde o momento que ela foi publicada. Agora aqui é o detalhe. Agora ela só se aplica nas eleições que ocorram depois de um ano. Muita gente pensa, tá? Show, Rayane, isso mesmo, na data da sua publicação. Muita gente pensa que a lei que altera as eleições entra em vigor após um ano. Não, ela entra em vigor na data da sua publicação. Só que ela só se aplica nas eleições que ocorram depois de um ano. Vamos dar um exemplo? Lá em 2010, tivemos uma lei que criou, tá? Uma lei chamada Lei da Ficha Limpa. Essa lei, ela entrou em vigor em junho de 2010. Em junho de 2010, tá? Em junho de 2010. Beleza? Veja, em 2010 nós tivemos eleição em outubro. Nós tivemos eleições em outubro de 2010. Eu pude aplicar a lei da ficha limpa nas eleições de outubro de 2010? Não! Muita gente queria que fosse aplicada. Mas, como eu tenho uma regra constitucional que eu só posso aplicar ela nas eleições que ocorram após o ano, ela já estava em vigor. Porque ela estava em vigor a partir de quando? A partir de junho de 2010. Mas ela só foi aplicada nas eleições de 2012. Fechou, galera? Então, com isso aqui, ó, a gente está encerrando o tema direitos políticos, tá? Vou tirar aqui para vocês printarem e a gente dá as considerações finais. Então, printa aí, tá? Esse tema despenca em prova, cuidado com a diferença de entrada em vigor e aplicação. Fechou? Tranquilo? Muito assunto na aula de hoje. Show de bola, né? Show de bola. Então, veja. Com isso a gente encerra direitos fundamentais, tá? Com isso a gente encerra um dos temas maiores que eu tenho no nosso edital, tá? Próxima aula eu já vou ver de cara com vocês. Próxima aula de direito constitucional. De cara a gente já vai ver poder executivo, poder legislativo, poder executivo, eu já vou ver poder judiciário também na próxima aula. Então você já tem conteúdo demais aqui dentro de direito constitucional para você já estar revisando, tá? Dá uma revisada nisso aí. Próxima aula a gente entra já nos 3 poderes e a gente está chegando aí
ao nosso tão sonhado objetivo. Fechou, galera? Show de bola. Fui. Até a próxima.